A igreja será vencedora. Porque a base da igreja, o firme fundamento da igreja é a palavra de Deus. Pastor, eu estou sem esperança. Pastor, eu estou quebrado, estou quebrada. Corre para Jesus. Ele te recebe, Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te transforma, Ele enche o teu coração de esperança. Então quero que você, em primeiro lugar, aprenda isso e guarde no seu coração. Em tempos de crise e de dificuldade, lembre, tudo ficará bem. Nosso Deus é vencedor. Miqueias, um homem da roça, morador de uma cidade chamada Moresete, que lá no século 8º antes de Cristo foi chamado por Deus para trazer uma mensagem de alerta, de juízo, de advertência ao seu povo, mas também uma mensagem de esperança, de reconstrução, de confiança no Senhor. E nós temos visto ao longo das últimas semanas como que a situação de Jerusalém, de Israel, se parece demais com a situação do Brasil e do mundo de hoje. As circunstâncias mudam, a tecnologia muda, o CEP muda, mas o ser humano é sempre o mesmo. As dificuldades são as mesmas, os pecados são os mesmos, e aquilo que Deus oferece para nós continua sendo o mesmo, um chamado ao arrependimento e salvação em Cristo. E Miqueias vem denunciando, ao longo dos 3 primeiros capítulos, uma série de pecados que o povo de Israel estava cometendo. Povo de Deus, gente crente, gente que ia para a igreja, gente que cantava, gente que ouvia pregação, gente que tinha pedigree espiritual, gente que se denominava povo de Deus. Era essa gente que estava imersa na corrupção, na hipocrisia, na violência, na mentira, na religiosidade vazia, e Miqueias vem acusando isso vez após vez. No capítulo 1, Miqueias acusa o povo de Deus de abandonar o Deus verdadeiro e ceder à idolatria, os lugares altos onde os montes acoplavam os templos e os locais de adoração pagãos. No capítulo 2, Miqueias acusa o povo de Deus de dar um jeitinho na justiça, se mancomunando com os juízes, para, através de brechas na lei, conseguir roubar os bens dos pobres, as casas das viúvas, os bens daqueles que eram menos afortunados. Miqueias também acusa no capítulo 2 o povo de Deus de pagar falsos profetas para ouvir só coisa boa. Já no capítulo 3, Miqueias acusa o povo de Deus de violência, de corrupção. Miqueias acusa os pastores e profetas de profetizarem movidos pelo dinheiro. E então, encerrando o capítulo 3, Miqueias diz: por conta do pecado de vocês, da resistência em mudar, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer punição para vocês. Vocês vão colher as consequências dos pecados de vocês. É de fato um livro que tem uma mensagem dura, difícil. Mas chega ao capítulo 4. E no capítulo 4 uma chave é virada. E Miqueias muda o tom de acusação, de desesperança, para promessa de reconstrução, para esperança. É por isso que hoje nós trabalharemos dentro do tema o Deus que transforma dor em esperança. E para isso nós vamos ler os versos, a princípio, 1 até o 5, do capítulo 4 do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 4, versos 1 até o 5. Esse não é o texto bíblico, mas vai aparecer para você. Pronto, vai aparecer. Diz assim a palavra de Deus: nos dias que virão, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e as nações correrão para ele. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão enxadas, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o espantará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses. Mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Você pode fechar seus olhos mais uma vez? Ore para que Deus fale com você, conosco, para que a sua palavra seja eficaz em nosso coração. Então feche os seus olhos e peça para Deus falar com você. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Abre o nosso coração, a nossa mente, e ajuda-nos a entender o que o Senhor tem para nós através da tua palavra. Aquilo que nós não sabemos, ensina-nos. Aquilo que nós não somos, transforma-nos. E glorifica o teu nome em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como anda a esperança no seu coração? Você se descreveria como alguém esperançoso? Como alguém cheio de sonhos, de projetos para curto, médio e curto prazo e longo prazo? Você é alguém esperançoso? Ou você é alguém que, seja lá qual for a razão, já não alimenta mais esperança, já não inclina o seu coração para um futuro de paz e de bênção? Eu não sei qual é a sua resposta, mas se você disser sinceramente, olha pastor, eu não sei se sou alguém esperançoso, você infelizmente não está sozinho. Um dos traços da nossa sociedade pós-moderna é a desesperança. Semana passada, aliás, essa semana, eu lia um artigo do jornal The Yorker. E o jornalista fez uma série de entrevistas com jovens de 18 até 25 anos. Alguns de 30 anos, mas a grande massa era de 18 a 25 anos. E ele tentava entender o porquê que essa faixa etária tem se sentido paralisada na vida. Fora do Brasil e no Brasil também tem crescido o número de nem trabalha, nem estuda. E essa é a expressão oficial que está sendo usada, nem. E a grande acusação dos mais velhos para essa geração é: os jovens são preguiçosos, falta visão, falta iniciativa, falta vontade, e às vezes é mesmo. Mas esse jornalista, conversando com inúmeros jovens, chegou à conclusão que o problema nem sempre é preguiça. Nem sempre é falta de motivação. Às vezes o problema é desesperança, por vários motivos. Comparação nas mídias sociais, falta de trabalho. Uma das coisas que surgiu nessa entrevista foi a seguinte fala: olha, eu vou estudar 4 anos na universidade, sabendo que talvez eu não encontre emprego na minha área depois de me formar. E aí eu vou encontrar emprego em outra área para pagar pouco. Qual é o sentido de estudar? Qual é o sentido de trabalhar? E o que esse jornalista notou é uma extrema desesperança entre os jovens. Não é à toa que a taxa de suicídio tem crescido tanto entre as faixas etárias mais novas. Mas não é problema só de jovem. Se você já passou dos 25, você sabe que a dinâmica da vida é capaz de esmagar a esperança. São as demandas do trabalho, as preocupações com a família, as dificuldades financeiras, as intempéries relacionais. A gente apanha tanto na vida ao longo da caminhada que parece que a gente só tenta sobreviver. Parece que a gente está só enxugando o gelo, dia após dia. A gente sonha com a próxima sexta,
A gente sonha com o próximo final de semana, a gente sonha com as próximas férias, e quando chega a próxima sexta, as próximas férias, a gente percebe que a gente não descansou bastante, não se aquietou bastante, e a gente se sente sem esperança. Um filósofo norte-coreano chamado Byung-Chul Han ficou muito famoso há poucos anos atrás com o livro A Sociedade do Cansaço. Escreveu sobre isso. E ele diz o seguinte no seu livro O Espírito da Esperança: estamos numa multicrise. Olhamos amedrontados para um futuro sombrio e a falta de esperança em toda parte. Saltamos de uma crise para outra, de uma catástrofe para outra, de um problema para outro. Entre pura resolução de problemas e gerenciamento de crises, a vida definha, torna-se sobrevivência. A ofegante sociedade da sobrevivência assemelha-se a um doente que tenta de todas as maneiras repelir a morte iminente. É um diagnóstico triste, mas verdadeiro da nossa sociedade. Tanto que o próprio Byung-Chul Han vai dizer: somente a esperança pode nos devolver aquela vida que é mais do que mera sobrevivência. É a esperança que abre um horizonte cheio de significado, que revigora e inspira a vida. A esperança nos apresenta um futuro. Somente no desespero mais profundo é que surge a verdadeira esperança. Quanto mais profundo o desespero, mais intensa é a esperança. Esse filósofo não cristão fez um diagnóstico correto e apontou para a solução correta. Precisamos de esperança. Agora, o que ele não responde é onde encontrar esperança. Como encontrar esperança? E essa é a pergunta. Onde eu encontro esperança? E aí, para cada pessoa, para cada movimento social, uma resposta surge como o fator de esperança. Para alguns é o dinheiro, é o trabalho, é o reconhecimento social, profissional, acadêmico. Para outros é construir uma família. Para quem já tem família, talvez seja ter filhos. Para quem já tem filhos, talvez seja ver os seus filhos bem-sucedidos. Para outros, são pautas ideológicas, políticas, sexuais. Enfim, para cada um, existe alguma coisa que surge como o grande ponto central da esperança. Agora, se você é cristão, você sabe que a palavra de Deus já deixa claro para nós que todas as outras fontes de esperança são falhas, exceto o Senhor. O Salmo 68 diz que a nossa esperança está no Senhor. Nosso coração deve esperar nele. Ele é o Deus que transforma dor em esperança. Ele é o Deus que infunde esperança no nosso coração. Eu e você, em um tempo de desesperança, precisamos entender como Deus dá para nós esperança. Não é só a gente, esse povo aqui de Miqueias também. O capítulo 4 foi escrito em 701 a.C. E nesse ano, aconteceu uma crise tremenda em Jerusalém. Senaqueribe, o rei da Síria, cercou a cidade com 185 mil homens. E prometeu que destruiria a cidade, não sobrando pedra sobre pedra. É nesse contexto de crise, imagina você abrir a janela da sua casa e enxergar 185 mil inimigos prestes a devorar você, acabar com a sua família, destruir tudo que você ama. É nesse cenário de crise que Miqueias escreve. Mas não é só essa crise. É a crise do futuro mais distante. Miqueias já havia dito: Deus vai punir vocês. Vocês estão brincando com Deus. Vocês estão colhendo vento. Vocês estão plantando vento, vão colher tempestade. Então o povo estava numa crise no presente e o futuro não era nada bom. O prognóstico não era positivo. Agora, como é que alguém, sabendo que o presente é horrível e o futuro é pior ainda, como é que alguém vive? Como é que você viveria? Se o presente for terrível e o futuro for pior?
não vive. É por isso que Deus, no capítulo 4, usa Miqueias para descortinar um futuro bem distante. E a mensagem de Deus para o seu povo é que apesar da crise presente e até mesmo a futura, no final de tudo, tudo ficaria bem. Porque Deus é aquele que conduz os passos do seu povo para que no final o seu povo seja protegido e vitorioso. É pensando nisso, irmãos, que eu quero trabalhar com vocês esse tema. E, em primeiro lugar, o texto nos ensina que essa esperança que nós podemos ter no Senhor vem pela palavra, por aquilo que Deus fala. Nós já lemos os versos 1 até os 5, e nesses versos aqui, o Senhor está dizendo que a cidade que seria destruída, Jerusalém, ela não ficaria para sempre destruída. Nos últimos dias, Jerusalém seria reconstruída e seria exaltada. E essa expressão é muito importante, últimos dias. Últimos dias, na palavra de Deus, se refere a, primeiro, a chegada de Cristo, a chegada do Messias. Quando uma nova era, um novo tempo na história seria iniciado. Então os últimos dias apontam para a chegada de Jesus, o Messias, mas também para os resultados, para as consequências da vinda de Jesus. As consequências desde a sua vinda até o final dos tempos. E aqui Miqueias está olhando justamente para o final de tudo, para o final dos tempos. É como se Miqueias dissesse: vamos parar de olhar para o aqui e agora, vamos parar de olhar para o futuro mais próximo e vamos ver como é que a história acaba, que é isso que importa. Vamos saber como é que acaba o jogo. Imagina você, palmeirense, que ficou vendo lá o jogo contra o Chelsea, se soubesse que ia acabar 2-1, gol contra, você nem ia ter visto o jogo. Ficou sofrendo, chorando. O que importa é o final. Deus fala para o povo através de Miqueias: eu vou mostrar para vocês o final. Como é que a história acaba? E a história acaba de um jeito maravilhoso. O texto fala: nos últimos dias, o monte do Senhor, Jerusalém, será elevado acima de todas as outras colinas. Colinas aqui é o lugar de adoração a outros deuses. Deus está dizendo para o povo: no final de tudo, as nações que adoram outros deuses reconhecerão que só o Deus de Jerusalém, de Israel, é o único Deus verdadeiro. Israel será exaltado. Agora é importante entender, irmãos, que aqui Israel é um símbolo. Jerusalém é um símbolo do povo de Deus. No Novo Testamento nós aprendemos que Deus não habita em templos. Deus não habita numa cidade. Deus habita em pessoas. Eu e você. Deus habita na igreja, no seu povo. Então aqui essa profecia aponta para o final das coisas. E qual seria o estado da igreja, do povo de Deus? Como é que a igreja vai sair no final? A igreja vai vencer? A igreja vai ser vitoriosa? Essa é uma mensagem importante, porque quando a gente olha para o estado da igreja no mundo, o cenário é preocupante. Se você olha para a Alemanha, por exemplo, o prognóstico para esse ano é o fechamento de 10 mil igrejas, no mínimo. Quando você olha para a Europa, de forma geral, um declínio gigantesco da igreja protestante. Quando você olha no Brasil, há um crescimento numérico, mas uma superficialidade gigantesca. Gente que se declara cristã, mas nem conhece o evangelho. Muitos números, mas pouca profundidade. Será que a igreja vai vencer nesse cenário? Pensa na igreja, no cristianismo, nos meios universitários. Como a Bíblia é tratada como uma coisa inútil, retrógrada, estranha, ultrapassada. Como é que a igreja vai passar por isso? Miqueias está dizendo:
nos últimos dias, no final de tudo, o povo de Deus vai ser exaltado. E todas as nações verão que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E o texto fala que as nações correriam para aprender a palavra. Isso é interessante demais. Primeiro resultado da exaltação do povo de Deus: as nações correndo para ouvir a palavra. Isso parece um sonho utópico, não é? Porque hoje as pessoas criticam a Bíblia, fogem da Bíblia. E Miqueias está dizendo: as nações vão correr para ouvir a Bíblia. E essa é uma forma de dizer: todos reconhecerão que essa palavra é verdade. Vão aprender a Bíblia, mas não só aprender. Vão querer obedecer. Vamos ao monte do Senhor. Vamos ouvir a sua lei. Ele vai nos ensinar para que a gente ande nas suas veredas. O conhecimento de Deus vai invadir o mundo. E as nações obedecerão a palavra. Olha que quadro de vitória, irmãos. Que quadro de conquista. Mas tem o resultado de obedecer e viver a palavra. Não só no nível pessoal. Miqueias fala assim: as nações vão parar de guerrear. Não haverá mais guerra. As espadas se transformarão em foices, em enxadas. E o indivíduo vai sentar tranquilamente debaixo da sua figueira e da sua videira. Na antiguidade, essa imagem de alguém sentado debaixo da sua árvore era o símbolo máximo de paz e tranquilidade e prosperidade. No nosso bom português, seria mais ou menos assim: sombra e água fresca. Símbolo de paz, tranquilidade perfeitas. É Deus dizendo: no final, a minha vontade será feita na terra. E as nações me servirão. E não haverá mais guerra. E os indivíduos estarão na minha presença. Tranquilidade, prosperidade e paz. E todos serão leais ao Senhor. Miqueias diz: nós andaremos para sempre seguindo o nosso Deus. Irmãos, é maravilhoso pensar nisso. Porque a igreja passa por tempos difíceis. Mas o texto nos promete que a igreja será vencedora. Não porque a igreja é muito boa, não porque a igreja é perfeita, mas porque a palavra de Deus é poderosa. Percebeu qual que é o centro da transformação aqui? É a palavra. As nações dizendo: venham, vamos ouvir a palavra. Vamos ser ensinados por Deus. Irmãos, a nossa esperança está no Deus que tem uma palavra imutável, perfeita. Nós não esperamos em outras coisas, instituições. Esperamos em Deus e na sua palavra perfeita. Então quero que você, em primeiro lugar, aprenda isso e guarde no seu coração. Em tempos de crise e de dificuldade, lembre: tudo ficará bem. Nosso Deus é vencedor. Além disso, você que evangeliza, você que ora pela salvação de um parente, você que deseja que alguém creia em Cristo, você percebeu qual é o cenário aqui? É Deus dizendo que o nosso esforço de pregar o evangelho vai ser 100% bem sucedido para quem Ele escolheu. Sucesso total. Vale a pena pregar o evangelho. Vale a pena evangelizar. Vale a pena se esforçar em pregar o evangelho. Porque o poder não está na nossa argumentação, o poder está na palavra. É a palavra que muda realidades. É a palavra que muda pessoas. Enquanto eu preparava esse sermão, eu me lembrei de uma situação que eu vivi em 2021. Eu era pastor em São Paulo. E você se lembra que 2021 foi o auge da pandemia. Em certo momento do ano, 4.000 pessoas morriam todos os dias no Brasil. Lembra disso? E eu me lembro que, em um certo dia, vendo os noticiários para saber se ia ter que mudar a disposição da igreja, aquela coisa terrível que a gente viveu, eu tive uma crise de ansiedade horrível. Horrível.
E essa crise durou alguns dias e semanas. E eu tinha uma sensação de morte, eu achava que eu ia morrer. Eu me lembro que uma vez eu fiquei com o nariz entupido, porque eu tenho rinite e sinusite. Eu já achei que era Covid, que eu ia morrer. Hoje é engraçado, mas você lembra como era na época? Lembra? E eu me lembro que eu tive essa crise de ansiedade e isso batia em mim em vários momentos do dia. E eu me lembro que um dia especificamente, era um sábado, eu ia pregar numa programação online. E eu já estava odiando coisa online. Era tudo online, nós já não suportava mais coisa online. E aí eu ia pregar. E nesse dia eu estava com uma crise de ansiedade terrível. Terrível. Me sentindo paralisado. E a hora da pregação chegando. E eu sem a mínima condição de ficar tranquilo no meu quarto, quanto mais pregar. E eu me lembro que eu peguei a Bíblia e comecei a orar, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso ouvir tua voz, eu preciso de alguma coisa. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu cheguei no Salmo 94, verso 19. E no meio da crise de ansiedade, eu li o seguinte texto: quando as ansiedades se multiplicavam dentro de mim, a tua consolação trouxe alívio para minha alma. Irmãos, esse texto tirou a ansiedade do meu coração como se fosse uma mão arrancando. Eu não sei explicar o que aconteceu. Mas eu me levantei, preguei o evangelho naquela programação. E eu me lembrei, e me lembro hoje da seguinte verdade: a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós somos fracos, nós somos frágeis, mas a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus transforma realidades, transforma corações. A palavra de Deus é tão poderosa que pela sua palavra Ele criou o mundo. É essa mesma palavra que diz para nós: a igreja será vencedora. Porque a base da igreja, o firme fundamento da igreja é a palavra de Deus. E quando ela é pregada e vivida com fidelidade, as coisas que glorificam a Deus acontecem. Agora, veja que interessante. Deus promete aqui a vitória da igreja. E isso é maravilhoso. Mas quem é que faz parte da igreja? Eu e você. Vamos ser sinceros. Quando você olha para você, você vê em você capacidade de fazer isso aqui acontecer? Nações parar de guerrear, paz e prosperidade para o outro, pessoas correndo para ouvir a pregação. Você se vê capaz de fazer isso? Eu não sei você, eu não me vejo. Então como é que Deus vai fazer isso, uma igreja vitoriosa, se a igreja é formada por gente como eu e você? A conta não fecha. Mas é aí que vem a segunda palavra de promessa: esperança da restauração dos indivíduos que formam a igreja. Olha o que diz o texto: naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da filha de Sião, o antigo domínio será restaurado a você. A realeza voltará para a filha de Jerusalém. A conta não fechava para Miqueias e não fecha para a gente também. Mas aí o texto fala: naquele dia final, no encerramento da história, no último capítulo da história, Deus fará uma coisa maravilhosa com aqueles que compõem a igreja, eu e você. E eu quero que você saiba que Deus é muito sincero
e honesto na leitura que ele faz da gente. Porque a gente tem um alto conceito de nós mesmos. Você pode não falar, mas provavelmente o seu coração flerta com orgulho. A gente pensa que somos melhores do que somos. Se não fosse assim, Paulo não diria, não pense sobre você além do que é devido. Por que Paulo falou isso? Porque você pensa do que não é devido. Agora, como é que Deus descreve a igreja? Olha como Deus descreve. Ele diz que a igreja é formada por gente que tropeça, gente que está dispersa longe de casa e gente que está aflita. Que descrição, hein? Se eu fosse do RH do céu, eu não contrataria gente que estivesse dentro dessa categoria aqui. Você tropeça, e tropeço aqui é falha moral. É gente que peca. Você tropeça? Sim, ok, check. Você se sente deslocado, distante de casa? Você não se sente pertencente em lugar nenhum? Sente saudade do seu lar eterno? E sente que aqui não é o seu lugar? É verdade, eu não me sinto em casa. Ok, check. E como é que está seu coração? Eu estou aflito. Aflito, e aqui aflito é alguém que sofre pelas consequências do seu próprio pecado. Você está aflito? Tô. Check. É você que eu estou procurando. Você faria isso? Eu não. Mas Deus está dizendo que o seu povo é formado primeiro por gente que tropeça. Gente que falha. Gente que peca. Por isso que a igreja é mais um hospital do que uma vitrine. Todo mundo que está aqui, a começar por mim, é gente que tropeça. Gente que está aquém do que deveria estar, de onde deveria estar. E aí Deus diz, eu conheço o meu povo. E o meu povo é gente que tropeça. É gente dispersa. É gente aflita. Mas nos últimos dias, farei dos que tropeçam um remanescente, um povo escolhido. E dos dispersos, uma nação forte. Como? Verso 7, o Senhor reinará sobre eles. A realeza voltará para a filha de Jerusalém. Uma referência ao reinado de Jesus. Irmãos, olha que mensagem maravilhosa. E se você é perfeito, essa parte do sermão não é para você. Pode pensar em outra coisa. Lembra do jogo do Palmeiras. Mas se você é perfeito, esquece essa parte, tá bom? Esquece. Isso aqui agora é para quem peca. Para quem tropeça. Para quem é aflito. O povo de Deus é fraco. Mas a promessa do Senhor é que no final, a nossa fraqueza não terá a palavra final. Deus nos aperfeiçoará. O pecado que habita em nós vai ser vencido. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Deus prometeu, nos versos 1 a 5, que a igreja seria vitoriosa para sempre, uma eternidade de vitória. Mas imagina você sendo você assim para sempre, sem mudança. Imagina você do jeito que você é, para sempre. Se você não entendeu, deixa eu explicar. Isso é uma péssima notícia. Porque imagina você sendo você, sem transformação para sempre. Quem fala isso de forma majestosa é o Nathan Wilson, no seu livro Morrer de Tanto Viver. Olha o que ele fala. Imagine ser o seu eu falho, sem o tempo. Dedique um pouco
dos seus preciosos segundos a observar com os 2 olhos, sem piscar, os piores dos seus impulsos pecaminosos. Pense em seu temperamento, seu ressentimento, sua lascívia, suas mentiras, seu egoísmo, seu desespero. Considere todos os problemas que você tem por dentro. Pense no peso desse fardo. E agora, remova o tempo. Não há fim para essa corrida. Não há luta, não há linha de chegada. Não há assalto final para essa luta. Não há cronômetro. Você deve lutar contra esse temperamento para sempre. Para sempre. Você terá 800 anos e ainda um lascivo chorando de culpa. Uma mulher de 1000 anos que não consegue conter a língua venenosa. Você imagina ser você para sempre? Seria uma eternidade infernal, mesmo no paraíso. Mas a promessa de Deus é: eu vou transformar o meu povo. O pecado não vai vencer o meu povo. O meu povo vai ser perfeito. Eu vou colocar a imagem do meu filho no meu povo. No final dos tempos, você não vai mais se parecer tanto com você. Você vai se parecer com Jesus. Essa é uma ótima notícia para quem peca. A esperança da restauração. Irmãos, em meio às nossas fraquezas e pecados, a gente deve lembrar: aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la. Quando eu era criança, meu pai ouvia uma canção de um cantor chamado Paulo César Brito, um pastor batista, carioca. E uma das canções que meu pai ouvia dizia assim: quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me encontrar. E eles, a uma voz, perguntarão assim: me diga, como foi, irmão, que você venceu e chegou aqui? Então eu cantarei e contarei de Jesus que me salvou. E direi que por um pobre pecador, Ele a mim me amou. E o refrão diz: graça, graça, superabundante graça. É só pela graça de Jesus que eu venci e eu cheguei aqui. Você é crente de verdade? Você foi salvo por Jesus? Então para você a notícia é: você vai chegar lá. O Senhor vai te sustentar até o fim. O rei que reina sobre você vai sustentar você até o fim. Pastor, mas eu pequei. Essa semana eu pequei. Eu tropecei, eu tropeço. Eu não mereço. É verdade, você não merece. Mas nunca foi por merecimento, é por graça. E o convite do rei é: venha você. Isaías 55, sem dinheiro. Venha e compre pão sem dinheiro. Venha e beba da água da vida. Há perdão para você. Para você, crente que tropeça, há esperança para você. Você será santo como Jesus. Você será perfeito como Jesus. O pecado não vai dominar a sua vida, porque isso não é mais realidade hoje. Paulo fala: nós morremos para o pecado e agora vivemos para Deus. E isso no final vai ser aperfeiçoado e você vai ser perfeito para a glória de Deus. Esperança da restauração. Olha que futuro glorioso Deus tem para nós, seu povo. Igreja vitoriosa. E uma vida que vencerá o pecado para sempre. Mas o profeta sabe que esse futuro é distante. E então agora, no restante do texto, ele vai chamar a atenção do povo e nós leitores para o aqui e agora. E veja como Deus é didático. Deus abre uma janela e fala: tudo vai ficar bem. Então, suporte o agora. Entenda que porque tudo vai ficar bem, você pode suportar o aqui e agora. E o aqui e agora, irmãos, muitas vezes é marcado por sofrimento. E essa é a mensagem do terceiro bloco: esperança no sofrimento. Olha o que diz o texto:
Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? O seu conselheiro morreu para que a dor seja tão forte para que você, como a de uma mulher em trabalho de parto? Contorça-se em agonia, ó povo da filha de Sião, como uma mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar sua cidade para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e ali será liberta. Ali o Senhor a resgatará do poder do seu inimigo. O profeta diz: o final vai ser de vitória. Mas antes disso, vocês vão sofrer. Vocês vão passar por tempos difíceis. Aqui é uma dor tão excruciante que o profeta compara com a dor de um parto natural, de um parto normal. Uma dor que dilacera o coração. O profeta está dizendo que o povo seria levado cativo à Babilônia. O povo não teria mais um rei, um conselheiro. O povo seria dominado por nações estrangeiras. Mas você percebe que o texto une desespero e medo com esperança e libertação? O profeta diz: você vai para a Babilônia, você vai sofrer, você vai passar por momentos difíceis, mas na Babilônia você será liberta. Ali o Senhor a resgatará do poder dos seus inimigos. A mensagem aqui, irmãos, em resumo é impossível escapar das Babilônias da vida. Seja sofrimentos causados pelo nosso próprio pecado, seja outro tipo de sofrimento, a gente vai sofrer. E eu sei que essa não é uma mensagem popular, mas é a verdade. A gente vai sofrer. A saúde vai definhar. Eventualmente, todo mundo que está aqui vai morrer se Cristo não voltar. Mas você percebe que o texto fala que ir para a Babilônia não é sinônimo de abandono de Deus? O texto fala: você vai para a Babilônia sim, mas é lá que o Senhor te resgatará. Em outras palavras, você vai para a Babilônia, você vai para o lugar de desemprego, de doença, de crise familiar, crise no casamento. Você vai para o lugar de não passar no concurso que você quer, de não ver o seu sonho se realizando muitas vezes. Você vai para esse lugar, mas você não vai sozinho. O Senhor irá com você. O salmista diz em outro texto que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Será que você hoje se encontra em um local de sofrimento? Seja qual for. Eu quero que você se lembre: o Senhor foi com você. O Senhor está com você. Quando você chora e ninguém vê. Quando você, pai de família, se preocupa como é que vai pagar as contas. Quando você chora pelo seu filho, sua filha que não está mais na igreja. Quando você chora por um relacionamento que não tem mais volta. O Senhor está com você. Ele é o Deus que leva os nossos fardos dia após dia. E é por isso que o profeta encerra dizendo que mesmo quando sofrermos oposição e perseguição, podemos ter esperança. Olha o que o profeta diz: mas agora muitas nações estão reunidas contra você, e elas dizem que Sião seja profanada e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debulhe, ó filha de Sião, pois eu lhe farei chifres de ferro e lhe farei cascos de bronze, para que você despedace muitas nações. Você consagrará ao Senhor, ao soberano de toda a terra, os ganhos ilícitos e a riqueza delas. O profeta está dizendo: o povo de Deus muitas vezes se vê cercado por opositores. E a profanação aqui é a descredibilização
da nossa fé. Vamos profanar essa cidade, em outras palavras, vamos mostrar que o que eles creem é besteira. A fé deles não vale nada. E aí o texto diz: isso não assusta o Senhor. Ele sabe que a igreja e o povo de Deus e você têm opositores. Mas aqueles que lutam contra a igreja, que lutam contra o povo de Deus, serão vencidos no final. E a igreja será vitoriosa para sempre. E se você é parte da igreja, você já é mais do que vencedor. E será assim até o final. Miqueias fecha a janela e diz: agora vive, lembrando-se que pela palavra de Deus você pode ter esperança. Eu não sei como é que você está hoje, mas o texto bíblico nos chama a lembrar que Deus reina sobre nós. E o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Pastor, eu estou sem esperança. Pastor, eu estou quebrado, estou quebrada. Corre para Jesus. Ele te recebe, Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te transforma, Ele enche o teu coração de esperança. Pastor, mas eu estraguei tudo. Ele te aceita mesmo assim. Pastor, mas eu já fui 1 milhão de vezes. Vai mais uma. Ele disse que aquele que vai a Ele, de modo nenhum Ele lançará fora. Hoje a porta da salvação está aberta. Corre para Jesus. Ele é a tua esperança. Que o seu coração seja cheio de esperança hoje. E que você celebre a Santa Ceia se lembrando que a ceia é sinal de esperança. O apóstolo Paulo diz: quando vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quando você pegar esse pão e esse cálice, lembre-se da palavra de Miqueias: tudo vai ficar bem. Nós passaremos por vales, por tribulações, mas o nosso Deus vai vencer. E nós venceremos com Ele. Que o Senhor te abençoe e encha o seu coração de esperança. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Vamos orar. Enquanto nós oramos, eu já chamo os presbíteros para que tomem o seu lugar na mesa do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que infunde em nosso coração esperança. Obrigado porque sabemos que apesar das provações e privações, apesar do nosso próprio pecado, Tu és vencedor. E Tu vencerás no final. E nós venceremos contigo. E obrigado porque a Santa Ceia nos lembra disso. Que Cristo, em sua morte, venceu em nosso lugar. Por isso, recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso coração. Recebe a nossa vida como oferta suave ao Senhor. Purifica-nos, limpa-nos. Prepara o nosso coração agora para a celebração da Santa Ceia. Perdoa todos os nossos pecados. E nós consagramos esses elementos ao Senhor, que agora são retirados do seu uso comum para servir de sinal e selo do Teu amor e da Tua obra em nós e por nós. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.